Alô, amigos, está começando uma nova edição do nosso programa De Olho na Língua. Nós temos dedicado nossos últimos programas a comentar a realidade heterogênea do português do Brasil. Como qualquer outra língua, o nosso português é também constituído por um conjunto de variedades que se espalham pelo nosso vasto território. Nesse sentido, nós temos dito também que não falamos uma única língua portuguesa, mas falamos várias línguas portuguesas. Uma das fontes dessas variedades é a própria história populacional de cada uma das regiões, a maneira como cada região foi ocupada demograficamente. Cada ponto do nosso território tem uma história peculiar de ocupação, e isso se reflete na forma como se fala o português nessas regiões. Vejam, por exemplo, a Bahia. Já no século XVI, ela foi ocupada, foi povoada pelos portugueses. Outras regiões foram povoadas só um século depois, a partir da cidade de São Paulo, né, como, por exemplo, partes do sul do Brasil e partes do centro-oeste do Brasil. Outras regiões só foram povoadas, de fato, durante o século XX. Por exemplo, com a grande migração que saiu lá do sul do Rio Grande do Sul, foi ocupando o oeste de Santa Catarina, Paraná e avançou em direção ao centro-oeste e o norte do Brasil. Por outro lado, há regiões que conheceram sucessivas levas de ocupação populacional, como, por exemplo, a região de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. No início do século XVIII, lá chegaram os primeiros povoadores paulistas, vindos a Cuiabá em busca de ouro. 200 anos depois, uma nova leva de paulistas voltou a ocupar aquela região. E agora, mais recentemente, depois da década de 1970, essa onda migratória do sul alcançou Cuiabá. Portanto, sucessivas levas populacionais foram ocupando aquele território. Essa diversidade demográfica de ocupação do território dá a cada região do país um perfil próprio, um perfil muito peculiar. E dentro desse perfil está a variedade de língua que se fala naquela região. A história populacional de cada região se reflete, portanto, na maneira como essa região, ou as falantes, a população dessa região, usa a língua portuguesa. O nosso modo de falar, a variedade de língua que nós usamos, funciona então como um elemento de identificação. Ele revela a nossa origem. Quando abrimos a boca, a variedade regional da língua que falamos revela a nossa procedência. Como se diz na gíria, quando abrimos a boca, damos a maior bandeira de quem somos e de onde estamos vindo. Em geral, a variedade de uma região não motiva reações negativas em outras regiões. No entanto, isso pode ocorrer e os seus efeitos são normalmente lastimáveis. O modo como se fala a língua passa a ser, nesses casos, fator de exclusão social. Pelo fato de a pessoa falar diferente, acaba recaindo sobre ela um pesado estigma. Uma situação discriminatória que ocorreu, por exemplo, na cidade de São Paulo, pode ser trazida aqui para exemplificar essa nossa discussão. Na cidade de São Paulo se desenvolveu uma grande reação negativa, uma grande atitude negativa contra o modo de falar dos nordestinos. Aconteceu e ainda acontece, ela não desapareceu de toda essa reação negativa. Foi uma reação negativa à grande onda migratória que veio do Nordeste para a cidade de São Paulo nas décadas de 1950 e 1960, principalmente. Observe aqui com cuidado o mecanismo gerador da discriminação. A língua entra, de fato, apenas como pretexto. A reação negativa de parte da população de São Paulo em relação aos nordestinos não era motivada apenas pelo modo de falar deles, mas sim pela sua condição de migrantes pobres. Quando abriam a boca, eram logo identificados como nordestinos, como migrantes pobres e se tornavam alvo do preconceito e da exclusão social. Vamos então aprender uma regra preciosa aqui na nossa luta contra o preconceito linguístico, na nossa luta contra a discriminação pela língua. Em geral,
quando nós recriminamos o modo como os outros falam, o que está por trás, e discriminamos essas pessoas por isso, o que está por trás são outros fatores econômicos, sociais e culturais, e não propriamente a língua. A língua funciona como gatilho que desencadeia, né, que abre, que atiça essa cadeia de preconceitos e discriminação e exclusão. Um fenômeno bastante curioso no Brasil, nesse sentido, é que, corriqueiramente, nós não temos muitas oportunidades de ouvir as diferenças linguísticas regionais, as muitas línguas portuguesas faladas no Brasil. Os meios de comunicação de massa, o rádio e a televisão, dão muito pouco espaço para as variedades regionais. Eles, de fato, filtram a variação regional. Algumas redes de televisão chegam, inclusive, a estabelecer proibições expressas quanto a isso. Seus repórteres e locutores não podem deixar aparecer suas características regionais. Desde o começo, o rádio e depois a televisão criaram uma pronúncia própria, neutralizando muito as variações regionais do Brasil. Isso, claro, tem um lado positivo, né? Dá uma certa uniformidade às transmissões radiofônicas ou televisivas voltadas para o país todo, né? Para o conjunto da sociedade brasileira. No entanto, tem um lado negativo, né? Por impedir que a sociedade brasileira se ouça, se escute, né? Perceba a sua diversidade e conheça as muitas línguas portuguesas que são faladas em seu território. Em outros países, o caminho tem sido um pouco diferente. Na Inglaterra, por exemplo, já há bastante tempo se estimula a presença das variedades regionais mais características do país nas transmissões nacionais do rádio e da televisão, ao lado do padrão radiofônico e televisivo. As duas coisas, portanto, né, a presença do padrão não exclui a presença das variedades regionais, tá? Apenas enriquece os meios de comunicação social, trazendo justamente à tona a diversidade linguística para que a sociedade se possa ouvir, se possa escutar. No fundo, o que a Inglaterra faz é um esforço de política cultural no sentido de a sociedade ouvir as suas diferenças linguísticas e lutar contra os preconceitos que eventualmente possam recair sobre esta ou aquela variedade da língua. No Brasil, nós estamos ainda longe disso. Vejam que só em 2003, portanto há 3 anos, uma rádio de São Paulo passou a incluir deliberadamente em suas transmissões locutores que não escondem, que não pasteurizam a sua maneira regional de falar. Trouxe, portanto, para o rádio, pela primeira vez, a diversidade regional em transmissões de amplo alcance. É ainda uma pequena gota, né, uma pequena gota d'água num vasto oceano, mas sem dúvida é um fato bastante alvissareiro. Essa iniciativa nos ajuda a compreender que a diversidade não ameaça a nossa integridade, não ameaça a nossa unidade. Bem ao contrário, a diversidade, a percepção da diversidade reforça a nossa unidade. É isso por hoje. Se quiser falar conosco, use o e-mail deolhonalingua@ufpr.br. Obrigado e até a próxima.